A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos hoje para mais um capítulo de Atos, capítulo de número 26. Como eu falei para os irmãos, estamos chegando aí no fim desse livro, né? Nós estamos compartilhando esses últimos 3 vídeos aí para a meditação dos irmãos que quiserem estar recebendo esse final aí, essa conclusão deste livro, tá certo? Nós estamos hoje no capítulo de número 26. E só lembrando aqui um pouco o contexto, Paulo está diante do rei Agripa, está diante do rei Festo, né, lá em Cesareia, e agora Paulo vai começar um discurso em sua defesa, lembrando os irmãos que Paulo está sendo acusado pelos judeus. De alguma forma, Paulo foi levado diante dos tribunais, e por causa de Paulo ser um cidadão romano, né, os governantes da época decidem ouvi-lo antes de trazer qualquer condenação a ele. Lembrando os irmãos que no capítulo número 25, Paulo apela para César por perceber que talvez ali ele seria julgado de forma injusta, porque os judeus queriam matá-lo de todas as formas. Então, o rei Agripa, junto com o rei Festo, antes mesmo de tomar uma decisão diante de Paulo, eles decidem ouvi-lo, né? Qual seria a sua defesa. E a partir do versículo de número 1, do capítulo de número 26, Paulo começa aqui a falar acerca da sua defesa ao rei, né? E aquilo que ele queria expressar. E ele começa dizendo, lá no versículo de número 3, 4, né? Que ele foi um judeu, que ele foi um fariseu, que ele foi conhecedor da lei dos judeus. E ele vai expressando, né? Quem ele era, quem ele foi, e que ele foi formado aos pés de Gamaliel, viveu como um fariseu, certo? Mas ele vai dizer a partir do versículo de número 6, do capítulo de número 26, que agora pela esperança da promessa, ele está sendo julgado. Qual promessa? A promessa que os próprios judeus esperavam. Os judeus esperavam o Messias. Eles viviam, eles seguiam as leis, eles aprendiam acerca da lei com essa intenção de agradar a Deus, e todo judeu aguardava uma grande promessa, né? Ele vai continuar dizendo, lá no versículo de número 7, as nossas 12 tribos serviram a Deus de noite e de dia, esperando esse grande momento. Com certeza o rei Agripa era um homem conhecedor também das leis dos judeus, fazia parte ali de todo aquele envolvimento e sabia com certeza de toda a história aí e daquilo que os judeus esperavam. Então, por isso que ele vai dialogando com ele, né, mostrando isso que eles estão me acusando, é porque eu acredito que o Messias chegou, eu acredito que aquilo que nós esperávamos há tanto tempo, né, aconteceu. Aí ele vai continuar lá no versículo de número 8, e eles me julgam por isso, que eu estou acreditando que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Versículo 9, né, esse Nazareno que muitos atos fez, maravilhas, e agora eu estou sendo acusado por tudo isso. Mas é interessante, né, que ele vai dar o seu testemunho para o rei Agripa, dizendo, olha, rei, eu lutei contra o povo de Cristo, eu segui e para afligir aqueles que eram seguidores de Jesus Cristo. E aí ele vai contar, como ele contou em outras vezes, o seu testemunho, né, que por várias vezes, como foi no dia que Estevão foi morto, ele estava ali presente, participando. Por várias vezes ele acusou, se levantou contra os cristãos, aqueles que diziam seguir Jesus, o Nazareno. Mas aí ele vai contar, lá no versículo 13, 14, né, que no caminho de Damasco, mais uma vez o testemunho, né, ele se encontrou com Jesus Cristo. Jesus Cristo pergunta para ele, Paulo, por que me persegue? Duro para ti é recalcitrar contra os agrilhões. E ele, depois daquela visão, ele diz, né, que ele tem esse contato, esse encontro com esse Jesus. E aí, a partir do versículo de número 18 ou 17, né, ele vai falar que depois daquilo, que ele teve aquela visão, que ele teve aquele encontro com Cristo, agora ele estava pregando a palavra aos judeus, né, aos seus irmãos, pregando também aos gentios, para dizer, versículo de número 18, para abrir os olhos das trevas, para que eles pudessem enxergar a luz, né, para que Deus tirasse eles do poder de Satanás, para que Deus viesse remir eles dos seus pecados. Então ele vai dizer lá no versículo de número 19, ó rei Agripa, eu estou sendo obediente à visão celestial que eu recebi. Eu não estou querendo ir contra aquilo que eu recebi de Jesus Cristo. Então tudo isso que eu estou passando, ele estava querendo anunciar,
é por causa da minha fidelidade e da minha obediência ao Senhor, né? E aí ele continua lá no versículo de número 20, 21, né? Que é por causa disso que os judeus estão me perseguindo, eles procuram me matar, né? Porque eu estou pregando acerca de Jesus, o Messias, aquele que eu tive um encontro no caminho para Damasco, certo? Então aqui fica já um grande aprendizado para nós, né, irmãos, o quanto nós sofreremos por causa daquilo que recebemos de Deus, o quanto nós muitas vezes seremos caluniados, muitas vezes injustiçados. E Paulo, em todo o tempo, estava decidido a ser fiel ao Senhor, aquilo que ele tinha recebido. Eu aproveito esse momento para dizer para você, seja fiel àquele encontro maravilhoso que você teve com Cristo. Quanto testemunhos de vitória você tem para contar do que Jesus fez na sua vida. Não deixe ninguém convencer você de fazer contrário àquilo que Deus já determinou para a sua vida, certo? E aí ele continua, né, interrogando ali, conversando com o rei Agripa. Ele vai dizer no versículo de número 22, mas Deus tem me dado socorro, né? Deus tem agido em meu favor e eu tenho continuado pregando a palavra tanto aos grandes como aos pequenos, mas não dizendo mais nada além do que Moisés dissera que viria acontecer. Então Paulo ali ele está usando uma estratégia para aquele rei que com certeza, como eu disse, conhecia as leis, dizendo aquilo que eu estou anunciando é aquilo que os profetas disseram, é aquilo que Moisés dissera. Só que esse povo não acredita. Eles não acreditam que o Messias veio, eles não acreditam na ressurreição dos mortos. E aí ele vai dizer no versículo número 23, né? Cristo deveria padecer, porque isso o Antigo Testamento já dizia, que o Messias viria, ele padeceria, ele sofreria, mas que depois ele ressuscitaria. E depois toda a palavra de Deus seria pregada, tanto aos judeus como aos gentios, conforme ele diz no versículo de número 23, né? Cristo devia padecer e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo isso em sua defesa, né, em alta voz, versículo 24, Festo se levanta ali e diz, Paulo, você está louco, você está ficando com a cabeça aí pirada, é muita letra, muita coisa, muito conhecimento que está te fazendo delirar. Então, né, você vê aí a gozação daquele homem diante da pregação de um verdadeiro homem de Deus. Mais uma vez aqui eu digo para nós, né, os cristãos, a Bíblia diz que o evangelho, o próprio apóstolo Paulo diz na carta de Coríntios, é loucura aos homens, né, mas é poder de Deus àqueles que creem. Então, e ao mesmo tempo condenação para aqueles que perecem. Então, muitas vezes, irmãos, nós não seremos compreendidos, nós seremos taxados como loucos, como pessoas que vivem pensando em coisas que não existem, mas mais uma vez a importância da gente ser fiel àquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. E Paulo ali, né, falando com Festo, que estava juntamente com o rei Agripa, com certeza, ou participando, ouvindo tudo aquilo que estava sendo anunciado, ele vai dizer, não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo, porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe essas coisas. Versículo 26, pois não creio que nada disso lhe é oculto, por isto não se fez em qualquer canto. Crês tu no profeta? Versículo 27, ó rei Agripa, bem seis que crê. Então Paulo ali, né, com certeza percebeu que o rei Agripa estava olhando de uma forma admirada ali para Paulo, vendo toda aquela fala, entendendo o que ele estava falando, né? Então Paulo usa essa oportunidade para com o rei Agripa dizer, você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está compreendendo, você é conhecedor, você entende as leis de Deus, aquilo que os profetas disseram, né? Mas ali, com certeza, o rei Agripa, como os judeus, com o coração duro, no versículo de número 28, ele vai dizer assim, ó Paulo, né? Quer me persuadir a ser um cristão, né? Por pouco me persuades a fazer cristão. Então, ele, de alguma forma, ele vai contra aquilo, né? Paulo, você está querendo me convencer diante desse discurso que você tem, né? E aí Paulo, a partir do versículo de número 29 e 30, vai dizer, quem dera que vocês realmente ouvissem a mensagem que eu estou pregando, não só vocês, mas todos os judeus. Aqui também traz um grande exemplo para nós, irmãos. A nossa responsabilidade é pregar a palavra. O convencimento, ele vem do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que convence o homem. Nós temos a responsabilidade de falar, de anunciar, independente se fomos taxados como doidos, como loucos,
independente se as pessoas ouçam e não queiram acreditar, não queiram entender, é importante que nós venhamos pregar, mas entender a necessidade que é o Espírito Santo que vai convencer o homem da justiça, do pecado e daquilo que Deus quer, né? Porque Paulo diz: quem dera que isso acontecesse com vocês, né? Com certeza aquilo que aconteceu comigo, quem dera que vocês também recebessem da parte de Deus. E de versículo de número 30, e dizendo isto, levantou-se o rei, o presidente, o Berenice e os que eles estavam assentados, e apartaram-se dali. Então, depois de toda essa fala, né, que Paulo vai dizendo ali, quem dera vocês se convertessem e tal, eles, depois de tanto ouvir Paulo, eles se levantaram, saíram da onde que Paulo estava ali, dando a sua defesa, e entre eles conversaram, no versículo de número 31, dizendo: esse homem não é digno de morte, esse homem nada fez para estar sendo condenado diante de toda essa situação. Mas ele vai dizer que o rei Agripa, no versículo de número 32, diz a Festo: bem poderia soltar este homem, se não houvera apelado para César. Então aqui, né, os próprios governantes entenderam que realmente o que os judeus estavam querendo fazer contra Paulo não tinha sentido, não havia nada que desse condenação a ele de morte, mas tudo isso, irmãos, era um propósito de Deus para a vida de Paulo, porque como nós aprendemos há uns vídeos atrás, Deus já tinha dito que levaria Paulo a Roma para que ele viesse testificar da palavra de Deus, como ele havia testificado em Jerusalém. Então não foi por acaso que Paulo apelou para o imperador, não foi por acaso que os governantes, né, ficaram firmes naquilo que Paulo já tinha dito, de realmente enviar ele para César. É porque Deus já havia um propósito, já tinha um plano estabelecido, e lá na frente nós vamos ver, agora a partir do capítulo de número 21, a ida de Paulo para a cidade de Roma, né? O quanto foi difícil ele chegar naquele lugar, mas o quanto os propósitos de Deus já começaram a acontecer através da vida dele, tá bom? Então fique atento aí aos próximos vídeos, o capítulo de número 27 e 28 vai nos falar aí acerca da ida de Paulo para Roma, da sua viagem caminhando para este lugar e dos propósitos que Deus já estabeleceu e que já começaram a acontecer através da vida de Paulo lá na cidade de Roma e também durante essa viagem que ele está caminhando, tá bom? Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus.